Olá, boa noite. Eu sou a Ariane Nishimura e, em nome do Instituto de Desenvolvimento Familiar Chieko Nishimura e do Grupo Jato, nós damos as boas-vindas a todos vocês para mais uma palestra. E a palestra de hoje é Pais Imaginais, com o Ivan Shiozawa. Essa palestra faz parte de um conjunto de palestras e atividades do IDF, e que o Grupo Jato e o IDF estão realizando essa semana, na Semana da Família 2021. E aí eu convido vocês para estarem dando uma olhadinha daquilo que já foi feito, né, das boas palestras que já tivemos, todas referentes ao assunto de família. O objetivo, na verdade, é estar realmente lançando uma provocação, uma sensibilização e conscientização dessa verdade tão importante que é a família e como ela impacta de forma profunda e duradoura em todas as fases das nossas vidas. E acredito que se você está aqui hoje à noite é porque você tem esse peso no seu coração, você quer entender mais, você quer aprender mais. Hoje a gente vai estar falando sobre a questão de pais, né, o relacionamento de pais com filhos. Então eu gostaria de convidar o Ivan, que é o coordenador de implantação da filosofia imaginal no colégio Shunji Nishimura, na Fundação Shunji Nishimura. Ele é casado com a Ellen e é pai da Emi, que é uma garota muito bacana de 12 anos. E o título da palestra, como eu já disse, é Pais Imaginais, Princípios da Filosofia Imaginal para o Dia a Dia com os Filhos. Então, Ivan, com você. No final, pessoal, vocês podem, durante a palestra, vocês podem fazer as suas perguntas, tá? E aí a gente vai estar abrindo um espaço ao final para responder as perguntas. Boa palestra a todos. Legal. Obrigado, viu, Ariane? Uma honra estar sendo apresentado por você. Eu quero aproveitar esses minutos iniciais da palestra para agradecer, né, a família Nishimura, representada por você aqui hoje. Quero te agradecer porque essa jornada dentro do Imaginal tem sido proporcionada aqui no Brasil por vocês. Vocês são os corajosos que estão arregaçando as mangas e trazendo essa filosofia para o Brasil e querendo transformação na educação do nosso país, né? Então, nós queremos agradecer de coração a família Nishimura. A gente agradece também ao Tom Rudnick, lá do Canadá, autor da Aprendizagem Profunda e da Filosofia Imaginal. Quero aqui já estender meu agradecimento também à IDF, representada pelo Paulo Henrique, que tem feito um trabalho incrível à frente desse lugar chamado IDF. Agradeço minha esposa, minha filha, e não poderia dizer um obrigado também, uma gratidão aqui para a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia e para o Colégio Shunji Nishimura, né? E os meus colegas, professores, estão todos lá, pessoas que eu aprendi a amar muito com o tempo, e desenvolver esse trabalho bonito que a gente está fazendo aqui na Fundação, né, Ariane? Muito obrigado aí pela oportunidade, viu? Imagina. Legal. Então, comecemos, né? Eu queria também já rememorar uma coisa aqui, né? Como é difícil estar aqui diante de vocês para falar, para conversar, depois de ter palestras com o Sr. Jorge Nishimura, com Edson Sakiyama, com a Angélica Newman e com Warren Farrell, né? É uma honra poder estar aqui com vocês. Venho falar de um lugar de humildade com todos vocês, tá legal? Mas é uma honra estar aqui fechando um ciclo de palestras e eu espero que seja tão boa quanto as demais que vocês puderam acompanhar nos outros dias. Ok? Vou pedir para o Tiago colocar a apresentação no ar. Muito obrigado, pessoal da Mento. E a gente está aqui, Semana da Família, Família, o melhor investimento, né? A gente está aqui para falar sobre um investimento que, na verdade, são duas doações muito caras. Quando a gente fala de investimento, não estamos falando de recurso financeiro apenas, né? A gente está falando de um recurso que talvez seja o mais precioso no planeta hoje, que é o tempo. E você investir em família é você investir você mesmo integralmente
dentro dessa grande missão, né? Então, eu espero que todos vocês que estão aqui conosco nessa noite estejam cientes de que vocês estão fazendo o maior, o mais caro e o melhor investimento de todos, que é aqui estarmos juntos aprendendo sobre família. Já adianto logo de cara que nós estamos aqui falando não de ideias, só de ideias pessoais minhas, não sou ninguém para que vocês me ouçam, mas eu estou aqui trazendo ideias que eu aprendi com um cara chamado Tom Rudnick. Você encontra o livro dele aqui, eu coloquei o endereço de um site que você pode encontrar o livro dele, numa promoção muito legal. E eu trago de carona um outro livro que nos ajuda muito como pais, não só como professores, mas como pais também, que é o Mindset. Toda vez que eu apresento o livro do Imaginal, eu apresento esse livro da Carol Dweck também, que acho que eles fazem um parzinho muito legal e que nos ajuda não só na vida profissional, mas em muitas áreas da nossa vida, né? A Ariane já fez uma bela apresentação minha, né? Sou marido da Ellen, pai da Emi, estou trabalhando com a Imagine Education e o Profound Learning na Fundação e no Colégio de Nishimura. Tenho um pouquinho da minha formação aí, mas eu acho que hoje o que está valendo mais mesmo, talvez o que me traga um pouco mais de cacife para falar do que eu vou falar, é ser marido da Ellen e ser pai da minha filha, Emi, já que a gente está falando de pais imaginais, né? E eu já trago para vocês também um pouquinho, né, do que eu tenho tentado viver com a minha família, né? Isso aqui é uma foto nossa, para vocês conhecerem aí as minhas companheiras de jornada, né? Jornada da vida. Essa foto foi tirada lá no Malawi, um país africano, a quinta pior economia do mundo. Em julho de 2019, nós fizemos essa foto, num lugar onde não havia luz, não havia água encanada, nem tratamento de esgoto, um lugar, aos olhos do Ocidente, um lugar muito pobre, né? E só que eu quero apresentar a minha família também nesse outro contexto aqui, né? Em janeiro de 2020, nós fomos para o Canadá, né? Que é um contexto completamente diferente, vivendo uma aventura num país mais desenvolvido que o nosso, muito mais desenvolvido que o Malawi, mas tudo isso por trás dessas duas viagens, né? Eu acho que tem pouco a ver com turismo, né? Existe uma intencionalidade por trás dessas viagens, né? A gente, na verdade, mora numa casa muito simples aqui, né? Vocês estão vendo, eu estou na minha casa, se cachorro latia, é porque eu estou em casa, viu, gente? Mas a gente investe muito mais os nossos recursos no nosso crescimento pessoal, espiritual e familiar, né? Essas viagens consumiram muito das nossas finanças familiares, mas por trás disso tudo existia a intencionalidade de conhecer esses lugares e, como pais, de mostrar para nossa filha a existência desses dois universos que fazem parte do planeta que nós vivemos, né? Para ajudar a nossa filha a se posicionar dentro do planeta em que nós vivemos, desde cedo, né? Desde uma idade que ela já estivesse entendendo as coisas, pensando na formação da mulher adulta que ela vai ser daqui a alguns anos, né? Então, começo aqui essa nossa palestra com um pouquinho de uma experiência pessoal, convidando vocês a vivenciarem isso também, né? Porque nós descobrimos uma coisa, né? Isso aqui é uma frase do livro do Tom, Tornando-se Imaginal. Vocês vão ver várias frases ao longo dessa apresentação. E essa daqui diz o seguinte: existe um princípio de vida segundo o qual o igual produz igual, ou seja, elefantes geram elefantes, leões geram leões, e assim por diante, né? E assim como borboletas geram borboletas, né? O que nós estamos querendo dizer aqui é que toda essa nossa experiência com paternidade, com maternidade, nossa parentalidade, né? A gente está querendo mostrar para a nossa filha, nossa única filha,
que estamos crescendo junto com ela, né? Queremos ser um modelo para ela, que ela possa enxergar uma família em nós, que possa dar esperança para que ela possa construir a família dela também no futuro, né? Então, esse princípio do Tom, ele vem muito, muito bem a calhar para a gente aqui, né? Título da nossa palestra de hoje é Pais Imaginais, Princípios da Filosofia Imaginal para o Dia a Dia com os Filhos. E o que você está vendo aqui é a sequência da lagarta que se transforma numa borboleta, né? Quando a gente fala de filosofia imaginal, quando a gente fala de aprendizagem profunda, a gente usa sempre essa metáfora, né? A gente está falando de uma lagarta que, na fase inicial da sua vida, come, né, se alimenta vorazmente para ela poder entrar nesse estado de casulo e passar por um processo profundo de transformação através das células imaginais, né? Essas células já estão na lagarta, mas quando ela entra no casulo, o alimento e essas células fazem com que um novo ser saia do casulo. Um ser com novas estruturas, com uma nova maneira de se deslocar pelo mundo, né? Então, daí que vem o termo imaginal, para aqueles que ainda não têm tanto costume de ouvir sobre isso, né? Ou que está aqui por curiosidade de querer saber, puxa, pais imaginais, de onde vem esse termo, né? Então, é daí que vem esse pensamento do imaginal. Como eu já disse, né, o criador é o Tom Rudnick, lá do Canadá, e ele tem lá o colégio no qual nós nos inspiramos, fomos conhecer e trazemos como um modelo para a gente aqui em Pompeia, que é a Masters Academy College, e ele tem também o Imagine Education, que trabalha em parceria aqui com a Fundação Shuji Nishimura de Tecnologia, né? E esse negócio de imaginal veio aqui para o Brasil, como eu disse no meu agradecimento para a Ariane, né? Veio através do senhor Jorge Nishimura, que ele estava, nada por acaso, né? Mas lá por volta de 2012 ele estava nos Estados Unidos, numa conferência do FFI, e lá estava o Tom Rudnick fazendo uma palestra sobre educação, e segundo o próprio Sr. Jorge diz, ele ouviu a palestra e falou, é disso que o Brasil precisa, nós precisamos trazer essa filosofia aqui para as nossas escolas. E hoje eu estou com esse mega desafio, né, de fazer uma grande transcendência junto com vocês. Eu vou confessar que é a primeira vez que eu estou trazendo esse assunto dentro da área familiar, né? Nós já discutimos muito sobre imaginal dentro da empresa, dentro da própria fundação. Na área da educação, nós estamos implantando aqui na cidade de Pompeia, né, no colégio, mas nós estamos também hoje lá com o pessoal do Mato Grosso, né? Se tiver alguém aí de Sapezal, um abraço para vocês, né, que estão nos assistindo. E esse é o meu desafio de hoje, né? Falar sobre o imaginal fazendo uma aplicação dentro da família, do pensamento de família, né? Falei para vocês de onde vem o imaginal, né? Quem é o dono, quem é o pensador por trás disso, né? Mas a gente precisa também de uma definição, ou algo que nos ajude a definir, para saber o que é fazer essa aplicação, fazer essa transposição para nós como pais e mães, né? E lá no livro do Tom a gente encontra essa frase aqui super desafiadora, né? Líderes imaginal têm a capacidade de ver o futuro e colocá-lo no presente. Eles têm a capacidade de ver além do que a maioria pode ver, além da coragem, comprometimento e know-how para liderar o processo de transformação. Então, como vocês podem notar, ser imaginal tem a ver com competência, ser uma pessoa competente em algumas coisas que não são muito naturais, né? A gente talvez não pare muito para pensar sobre essas coisas. Ser competente em enxergar o futuro, sem ser um vidente, né? E colocá-lo no presente, né? O melhor futuro é aquele que a gente começa a construir agora, no presente, né? Então, é isso que quer dizer, essa capacidade de olhar para o futuro
e começar a imprimir ações no presente que vão fazer com que aquele futuro se torne algo cada vez mais próximo da gente aqui, né? E, poxa, como pai, é exatamente esse meu desafio, né? Lembra que eu apresentei a minha família e eu estava falando das viagens, que, na verdade, eu tô investindo na mulher adulta que a minha filha vai ser. Só que eu não vou esperar isso acontecer, né, lá no futuro. Eu já estou começando a construir isso agora, né? Olha só, ter a competência de ver além do que a maioria pode ver. Nossos filhos, eles passam um tempão dentro da escola, e eu tenho certeza que os professores e professoras têm uma alta capacidade de ver no que nossos filhos estão se tornando, né? Só que esse trabalho, mais importante que o do professor em si, ou da professora, é meu como pai, ou da minha esposa como mãe. Nós precisamos ter essa visão além, né, do que talvez os professores se limitem a enxergar o profissional que os nossos filhos vão ser, né? Mas nós sabemos que a vida ela é muito mais do que aquilo que nós fazemos para sobreviver, né? Então, e além, né? Então aqui continuando a frase, ela vai além o quê? Além da coragem, e coragem tem a ver com estar conectado a uma causa. Quando nós estamos conectados a uma causa, isso desperta a nossa coragem de ir além, de prosseguir, de ir adiante, né? Ser pai e ser mãe é estar pronto para as conversas mais difíceis e mais bonitas que a gente tem na nossa vida, não é verdade? Mas a gente precisa ter coragem para que essas conversas de fato aconteçam, né? Comprometimento. Essa palavra é linda porque o compromisso que nós fazemos, a gente falou já, né, aqui sobre casamento e etc, né, nas outras palestras, compromisso é algo, é uma promessa, né? É compromessa, né? É comprometimento. E os nossos filhos, eles precisam saber que existem pelo menos duas pessoas no mundo vivas, né, que vão fazer de tudo, né, para que essa caminhada dos nossos filhos não seja uma caminhada solitária para eles, né? Nós não vamos caminhar por eles, mas nós podemos ajudar a orientar e enxergar o caminho, né? E isso daqui que eu acho fantástico e que tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo hoje aqui neste lugar chamado Instituto, né, o IDF, né, Instituto de Desenvolvimento Familiar, que é o know-how para liderar o processo de transformação. Olha só que fantástico. Nós fazemos parte de um grupo, né, o Grupo Jato, nós fazemos parte da fundação e temos todo esse ecossistema funcionando, e com o IDF trazendo para a gente cursos dos mais variados, né? Aliás, eu faço um parêntese aqui, né? Porque tudo isso que a gente está falando de marginal, a gente tem o desafio de, no ano que vem, né, PH, a gente trazer esse conhecimento da filosofia imaginal para os nossos colaboradores do Instituto também, né, para fazer essa aplicação dessa nova filosofia dentro dos cursos da IDF, né? Mas os cursos em si, né, eles nos ajudam a esse know-how de, por exemplo, transição do infante, né? São os cursos que a IDF traz, né? O ABC do dinheiro e tudo mais, ou o Crown, tem vários, o Habitudes, né? Que o Edson Sakiyama esteve aqui com a gente também. Know-how, né? Saber como e ter o conhecimento para liderar o processo de transformação. Então, é sobre isso que nós estamos falando hoje. Tá legal? Longa introdução, né? Voltamos aqui ao título da nossa palestra, mas eu gostaria ainda de fazer algumas ressalvas. Tem uma frase que me pegou de jeito, né? Essa frase do saudoso senhor Shunji Nishimura, ele dizia assim: se você tem uma filosofia, você tem tudo. E eu estou adotando essa frase como uma grande verdade para todos nós, né? Porque o nosso risco é a gente querer trocar uma boa filosofia por um método
ou vamos dizer assim, numa forma mais, né, mais popular, uma fórmula mágica. Tá todo mundo querendo ser um ótimo pai, tá todo mundo querendo ser uma ótima mãe. Dá uma dica, né? Eu acho que mais do que uma dica, mais do que um jeito de se fazer, eu acho que existe um jeito de se pensar, né? E aí eu trago um pouquinho mais de sabedoria contemporânea. Mark Prensky, um educador, que eu ouvi essa frase em um dos cursos que ele deu, né, que se chama Educando em Todos os Tempos. Ele diz que beliefs create the future, ou que as crenças criam o futuro, ou aquilo que está dentro da sua cabeça cria o futuro. Não é o jeito que, aliás, o jeito que você faz as coisas é determinado por aquilo que você tem dentro da sua cabeça e do seu coração. E é por isso que eu acho que o Sr. Shuji Nishimura tinha razão de que uma filosofia ela é extremamente importante em tudo o que nós fazemos, né? E eu não sei se vocês lembram, né, num vídeo que foi circulado antes dessas palestras, eu falei que muitas vezes nós, no nosso dia a dia profissional, familiar, etc., nós trocamos de chapéu toda hora, né? A gente está trocando de função. Uma hora a gente é chefe, uma hora a gente é liderado, outra hora a gente é pai, outra hora a gente é irmão ou filho. A gente está mudando de chapéu toda hora. E é normal. Os chapéus são importantes, os chapéus fazem parte da nossa vida, mas o que é mais importante, existe um ser humano embaixo desses diferentes chapéus que nós usamos todos os dias. E é bom que esse ser humano, independente do chapéu que estiver usando, tenha muita coerência na maneira que pensa e na maneira que age no mundo diante de todas as áreas da sua vida. Né? Espero que esteja fazendo sentido para você. E trago também um pouquinho de sabedoria milenar, né? Um pouquinho do que a Bíblia diz para a gente. Né? Diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Texto lá de Romanos 12:2, para nos ajudar a ter essa certeza de que mais do que uma metodologia, mais do que uma fórmula mágica, ter uma filosofia faz com que a gente entre em vantagem no jogo da vida. Só que existe um problema. Não existe só um, existem vários, mas eu destaquei aqui nesses poucos minutos que eu tenho de conversa com vocês, eu quero destacar esse problema aqui, que é o problema do hedonismo, né? É um problema muito grave isso aqui, é um problema, o hedonismo é a nossa vaidade, né? É um mundo conectado ao prazer, um mundo conectado, centrado na pessoa do eu, do ego, ou, na pior das hipóteses, centrado no outro, né? Fiz uma provocação aqui com a logo do YouTube, espero que não dê um strike na gente, né? Mas dizendo que o nosso mundo é isso aí, é focado no você, você é o mais importante, né? E eu acho que o que tem nos faltado no planeta hoje é causas. Eu acho que as pessoas lutam né, pela Mata Atlântica, pela Amazônia, lutam por várias coisas, mas eu tenho a impressão que às vezes as pessoas fazem isso mais por elas mesmas, mais pelo seu ego ou para agradar outros, do que pelo correto, que seria ser centrado verdadeiramente numa causa. Né? E já que a gente está falando de imaginal aqui, a gente está trazendo soluções do imaginal para o nosso dia a dia como pais, né? Pensando que é nesse mundo que nossos filhos vivemos e que nós vivemos, né? Eu gostaria de colocar aqui uma solução imaginal, uma solução que eu estou chamando de identidade e causa. Né? No livro do Tom, você vai encontrar isso num negócio chamado Grande Motivo. Né? No livro dele, ele diz assim: para tornar-se imaginal, é preciso encontrar o seu big why, o seu grande motivo na vida. E o grande motivo, nessa figura aqui, ela está expressa aqui por algumas palavras, né, como identidade, propósito, causa, chamado, sonho.
e que tudo isso está englobado dentro dos seus valores, das crenças e da sua visão de mundo. Se a gente for parar para fazer uma análise, poucas pessoas, eu acredito que estão conectadas verdadeiramente com o seu grande motivo, né? Sem querer julgar as pessoas, né? Mas a grande verdade é que eu deixei grifado ali, principalmente identidade e causa, porque eu creio que esses dois itens do grande motivo já são grandes direcionadores tanto para os nossos filhos quanto para a gente. Lembra que igual gera igual, né? Então, assim, a melhor maneira do seu filho aprender sobre quem ele é e sobre uma causa é olhando para você, como pai e como mãe, né? E para mim também, lógico, né? Nós somos os grandes modelos dos nossos filhos, né? E nós estamos criando nossos filhos para um mundo que necessita de cada vez mais colaboração. Esse negócio de competição, que ainda é muito forte no nosso mundo, né? Existem muitos futuristas, tá? Que estão fazendo essa leitura de que o mundo vai precisar de pessoas prontas para a colaboração. Colaboração, ela me traz dois pensamentos que têm a ver com identidade e causa. Primeiro, colaborar com o quê? Se não com uma causa, né? Eu espero que minha filha, no futuro, ela se engaje em trabalhos, em profissões que estejam conectados com uma causa, que esteja conectado com as crenças que ela tem, com os valores que ela tem, né? E com a visão de mundo que está sendo construído nela, né? Ou, na pior das hipóteses, colaborar com quem, né? Mas acho que se precisa de dica, eu queria dar a seguinte dica, né? Você colaborar com uma pessoa pode ser um negócio bonito e caridoso, né? Mas é muito mais poderoso você colaborar com a causa dela do que com ela, né? Você vai entender melhor do que eu estou falando daqui a pouco. Vou mostrar um outro diagrama para vocês, né? E mais importante, se o mundo precisa de colaboração, quem vai estar fazendo essa colaboração? Quem vai fazer a colaboração precisa saber quem é, quais são suas habilidades, quais são suas competências, o que você precisa aprender para poder colaborar mais e melhor. Então, é por isso que eu advogo que, se a gente precisa atrair alguma coisa da filosofia imaginal para o nosso dia a dia, é que as nossas famílias elas sejam lugares onde identidades são reveladas e formadas. E não só dos nossos filhos, a minha e a sua também, como adultos, né? E que também a gente possa descobrir cada vez mais qual é a causa, o que realmente move a gente, faz com que a gente tenha coragem de transitar dentro desse mundo, né? Quando a gente fala de identidade e de causa, e a gente fala da filosofia imaginal, eu gostaria de convidar vocês a pensarem sobre algo extremamente importante, algo chamado autonomia. E o que eu vou construir com vocês agora é como se fosse uma balança, tá? E antes de você pensar nos seus filhos, eu gostaria que você pensasse em você como pai, em você como mãe, como é que se encontra essa sua balança, entendendo que a autonomia é o ponto de equilíbrio dela. Eu vou dividir esse diagrama em 4 partes, em 4 seções, que eu estou chamando de centro pessoal, no que você está centrado. Qual é o seu centro pessoal, né? Quais são as consequências de uma vida de autonomia ou não? Quais são as características que podem ser vistas? E, geralmente, a gente é orientado por alguma coisa, né? Vocês vão entender melhor à medida que eu for explicando. Eu queria dizer que, dos dois lados, nos dois extremos da autonomia, nós vamos encontrar algo chamado libertinagem. Parece com liberdade, mas não é. A libertinagem é a ideia de que eu posso fazer qualquer coisa, aquilo que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero e com quem eu quero. Geralmente, como característica, isso traz uma independência rebelde para a pessoa. E aqui eu já vou convidando você para ir pensando na nossa educação com os nossos filhos, tá?
quais são as nossas tendências, né? Porque do outro lado da moeda existe um negócio chamado autoritarismo, que gera como característica uma codependência nociva. Codependência nociva é como se os nossos filhos precisassem ter a nossa figura mandando e ditando as regras para que eles façam aquilo que a gente quer que eles façam, né? Então, existem esses dois extremos. Eu, particularmente, tendo a fazer essa transição para o autoritarismo. Na minha leitura, às vezes, quando minha esposa peca, que é poucas vezes, eu acho que ela vai mais para o lado da libertinagem, né? Então, nós até que nos equilibramos, mas nós precisamos tomar cuidado com os extremos, porque eles têm características que são ambos uma violência para a criança. E até se você for fazer essa aplicação na sua própria vida, é uma violência para você mesmo. Se você vive em um desses dois extremos, você está cometendo uma violência ou com alguém ou com você mesmo, né? Eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre libertinagem, sobre o centro pessoal. Geralmente, o centro de quem vive uma vida de libertinagem é o próprio ego, é ela mesma, né? Como consequência, isso traz uma vida de vitimização e de materialismo. Vou explicar por quê. Geralmente, quando as coisas dão erradas, né, a pessoa é a vítima, ela é sempre vítima de alguém. Os problemas da vida dessa pessoa é sempre alguém que está causando, ou foi o pai que tratou mal, ou foi a mãe que tratou mal. Então, quem vive na libertinagem e tem o seu centro pessoal focado no seu próprio ego, vive vitimização e, por um outro lado, também um materialismo, porque é aquela pessoa egocêntrica, que quer tudo, quer ser o centro de tudo e que deseja tudo para si, né? No autoritarismo, o centro pessoal é agradar os outros, né? No autoritarismo tem sempre alguém a quem eu estou servindo, né? De maneira doentia, né? E geralmente as consequências disso é cair num ciclo de manipulação, num meio cheio de manipulação e cheio de bajulação, né? Isso daqui é você colocar o centro da tua vida, seu centro pessoal nos outros. Geralmente, quem tem o seu centro pessoal focado numa causa, isso gera na pessoa coragem. Coragem para encarar os desafios para que a causa, que a sua crença, ela siga adiante, né? Lembra que eu estava falando sobre as conversas difíceis que geralmente existem dentro das famílias, né? Se você está comprometido com sua família e se a sua família é uma das grandes causas da sua vida, você vai ter coragem de fazer muitas coisas por ela, né? Geralmente, na libertinagem, no autoritarismo, né, nesses dois extremos, na libertinagem, existe a questão, o prazer é uma consequência imediata. Quando você faz o que quer, quando quer, com quem quer, onde quiser, ou seja, isso você acaba se tornando meio que um viciado no prazer e isso se torna uma prisão, né? Então, a vida de libertinagem não me parece ser uma vida tão libertária, né? Verdadeiramente, né? E no autoritarismo existe o contrário, né? Prisão e poder, né? Prisão e prazer. É uma vida focada no poder, né? Exercer poder ou estar sob o poder doentio de alguém, e isso gera o prazer, e geralmente no autoritário, né? Estou mostrando esses dois universos que estão aqui ao lado da autonomia. Só que o nosso alvo está aqui no meio, né? Eu estou mostrando de onde que a gente tem que fugir, né? Porque na autonomia é onde está a verdadeira aprendizagem e a fruição. Quando nós temos uma causa, ninguém precisa mandar na gente para a gente aprender alguma coisa. Nós vamos estar em busca de aprendizagem constantemente. Como a causa é algo importante para a gente vai experimentar não só prazer, algo além, mais sublime que prazer, que é fruição. Enquanto você aprende, você sente prazer.
você sente esse prazer num estágio maior, né? Então, isso aqui é o lugar da fruição, né? A autonomia, então, como característica, é o lugar da maturidade. Pessoas maduras, elas se encontram no lugar onde reina a autonomia, né? Então, agora, como pais, aqui, de novo, né? Vamos pensar em como é que a gente ajuda os nossos filhos a viverem nesse centro equilibrado chamado autonomia, né? Para não cair na libertinagem, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que é necessário responsabilidade, né? A responsabilidade, ela vai garantir a verdadeira liberdade dentro da autonomia. E nós temos que garantir que essa responsabilidade ela venha através do amor. E amor, não amor sentimento, não amor sensação, mas amor ferramenta, amor ação, né? Os nossos filhos precisam entender que nós, como pais, estamos entregando responsabilidades para eles, eles vão ser moldados nessa responsabilidade. Vou dar um exemplo aqui de casa, né? A minha filha, ela precisa guardar a louça, todas as refeições, almoço e janta, ela tira as louças do escorredor para guardar dentro dos armários, né? Isso não aconteceu automaticamente só porque nós pedimos para ela. Tem sido um processo de construção, porque tem dia que ela esquece, tem dia que ela está fazendo coisa mais importante, tem dia que ela vai jogar videogame e esquece, né? E a gente está nesse lugar chamado lar, chamado casa, construindo a responsabilidade junto com ela, para que um dia ela possa ser uma adulta com verdadeira liberdade, né? Outra barreira que nós colocamos aqui agora para o lado do autoritarismo, eu estou chamando de interdependência. No livro do Tom você vai até encontrar o termo interdependência positiva, né? Que assim como no autoritarismo você fica codependente nocivamente de alguém, na autonomia nós temos uma interdependência. Várias pessoas autônomas, várias pessoas maduras, uma se relacionando com a outra, colaborando juntas em torno de uma causa. Esse é o lugar da interdependência e que vai nos afastar do autoritarismo e da codependência nociva. A ferramenta é a mesma. A ferramenta é amor, né? E toda hora a gente está aqui em casa falando com nossa filha também sobre a importância de amadurecer, a importância de ser alguém útil na sociedade, né? E para ser útil na sociedade é necessário estar exatamente nesse lugar da autonomia. Fazer por escolha e não fazer por alguém que está mandando, né? Então, a escolha também é um processo muito importante. No amor, a gente oferece escolhas, né? Deus fez isso com Adão e Eva, ele ofereceu uma escolha para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, né? Não comam, mas a árvore estava ali disponível. Eles escolheram errar, né? Nossos filhos vão ser assim também, né? Quase terminando aqui esse slide, que talvez seja o mais importante dessa noite e de onde tem mais filosofia de aprendizagem, desculpa, a filosofia imaginal dentro, tá? Existe uma orientação, né? O que orienta cada uma dessas áreas da libertinagem, da autonomia e do autoritarismo, né? Na libertinagem e no autoritarismo, o que rege é o medo. Medo é a melhor ferramenta, medo é o melhor orientador para que no autoritarismo e na libertinagem as coisas aconteçam, né? De um lado, na libertinagem, o medo de perder, né? O medo de errar e perder, e no autoritarismo, o medo de perder poder, de perder autoridade, né? Ou a autoridade nem existe nesse campo, né? O autoritarismo, né? Então, o medo é aquilo que orienta essas duas áreas, né? Sendo que na autonomia, a gente está trabalhando para o empoderamento. Estou falando um pouco mal de poder, né, nos dois lados aqui, mas o poder
nesse formato aqui que eu vou expor para vocês agora, ele é a forma de poder importante, né? Quando nós empoderamos, né? Nossos filhos, eles precisam ser empoderados para fazer as coisas. Eu não vou pegar minha filha de 12 anos e eu não vou dar a chave do meu carro para ela sair dirigindo por aí, né? Isso é um processo de empoderamento que eu preciso fazer com ela. E quando as crianças são pequenininhas, elas aprendem no começo a ser obediente. Isso é muito importante. Mas isso não é algo que a gente tem que carregar para o resto da nossa vida, né, depois de adulto, ser obediente ao pai. Não, na verdade, a gente tem que empoderar eles para serem cada vez mais, né? A criança um pouco mais velha, né, quando ela passa aí da sua infância, de criança pequenininha, né, a gente entrega esse mundo do ter disciplina para ela. A gente empodera a criança quando a gente mostra para ela que ter disciplina é algo importante, ser regular nas suas ações, né, é algo importante, né? E esse é o caminho para que, como característica da autonomia da pessoa autônoma, para que ela seja uma pessoa excelente, um adulto excelente um dia, ou um jovem excelente, né? Como uma última ilustração aqui dentro desse diagrama que eu trago para vocês, é que na libertinagem a pessoa age como um invasor, alguém que não respeita regras, alguém que não respeita a propriedade alheia, né? Alguém pronto para tomar algo que não é dele porque ele acha que tem direitos e nunca deveres, né? No autoritarismo, a pessoa se comporta como um senhor feudal, como o dono de todo o poder e aquele que pode fazer qualquer coisa porque o poder está na sua mão, né? E na autonomia, nós temos a figura do proprietário empreendedor, né? É alguém que vai tratar as coisas como se ele fosse proprietário, mas que aquilo é maior que ele, né? Que ele vai empreender para que aquilo não seja só aquilo, seja cada vez mais, né? É um lugar de fartura, né? Então, a filosofia imaginal, com aquilo que eu estudei, ela vai nos ajudar a construir esse caminho de autonomia junto com os nossos filhos. A gente precisa entender que tem esses dois extremos que, como pais, a gente precisa fugir, né? E depois a gente... bom, você pode acessar esse vídeo para acessar esse diagrama um pouco complicado para a primeira vez, para quem está, né, tendo contato com isso, mas que depois vai cada vez mais fazer mais sentido isso que nós estamos vendo. Tudo isso que eu estou falando pode parecer muito complicado, mas eu queria trazer o exemplo aqui, que tem no livro do Tom também, essas duas frases. Sonho, né, eu mostrei todo aquele diagrama, os perigos e com as bênçãos que existem no caminho equilibrado da autonomia, e na cabeça de vocês deve estar assim, poxa, Ivan, mas como se faz isso? Como é que a gente constrói isso? Né? E eu trago essas duas frases aqui do livro do Tom, e que, na verdade, também elas são... Estamos encaminhando aqui para o final da minha fala, mas como uma orientação para pais e mães. Essas duas frases são frases que o pai do Tom entregaram para os seus filhos. Né? Eles diziam, o pai do Tom dizia assim: sonhe grandes sonhos, meu filho. Nada é impossível para aqueles que acreditam. Ou, se você pode ver o invisível, pode fazer o impossível. Essas falas, elas traduzem a questão que eu li lá no começo sobre o imaginal, né? Nós estamos ensinando nossos filhos a terem fé, nós estamos ensinando nossos filhos a sonharem, nós estamos ensinando nossos filhos a entender que nós não vivemos só pelo passado e para o presente, mas nós temos que enxergar o futuro, se nós queremos realmente fazer coisas boas e melhorar o mundo que nós vivemos, nós temos que ser capazes de enxergar aquilo que é invisível e fazer aquilo que talvez outros achem impossível, né? O pai do Tom Rudney, que não falou assim, vire professor, ou falou para o irmão dele, vire um cientista de dados, né?
Isso não é um sonho, isso não é imaginal. Na verdade, o pai do Tom estava entregando algo muito maior para os seus filhos, né? Estava entregando uma visão de como enxergar o mundo. Isso aqui é o que o pai do Tom falou, né? Mas como um exemplo, eu tenho um mantra familiar aqui também, né? Que eu costumo dizer, minha filha tá cansada de ouvir isso, mas eu digo sempre o seguinte: filha, as pessoas são importantes. Nunca despreze as pessoas, né? O jeito como tratamos as pessoas deve ser um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Isso é uma das frases que a gente usa aqui em casa, um dos direcionadores para entregar algo maior do que só uma visão de profissão, uma visão de ganhar dinheiro ou de sobreviver, né? Mas nós estamos tentando entregar para os nossos filhos algo muito maior. Para encerrar de verdade, eu trago aqui uma frase do Sr. Shuji Nishimura. Comecei com uma frase dele e quero terminar com uma frase dele. Numa das formaturas da fundação, lá de 1990, ele proferiu a seguinte frase: agora que vocês estão falando, ele estava falando para os formandos, né? Agora que vocês vão embora, Nishimura quer dar a vocês um último conselho. Vocês precisam ser o sal da terra. O sal é um tempero precioso, pois se dissolve para dar sabor ao alimento. Ele desaparece, mas o gosto fica. Vocês precisam ser o sal entre seu povo, desaparecer entre as pessoas e de lá transmitir tudo o que vocês aprenderam. A grande verdade é que quando nós preparamos os nossos filhos para a autonomia, uma hora nós vamos sair de cena. A vida é assim, né? Uma hora nós não vamos mais fazer parte da vida dos nossos filhos, mas algo de nós fica neles, né? O que vai ficar em nós? Né? Na libertinagem, nossos filhos talvez vão falar assim: meu pai nunca me deixou nada. Né? Não estou falando de coisas materiais, até de coisas materiais, mas não me deixou nenhuma lição de vida. No autoritarismo, talvez o seu filho pense assim: puxa, meu pai era um capataz, minha mãe era uma capataz, eu fui um prisioneiro a minha juventude inteira. Mas talvez seu filho possa olhar para si mesmo no momento em que você não esteja presente e dizer: meu pai e minha mãe me entregaram uma filosofia de vida, um jeito de viver que vale a pena viver. Legal? Eu espero que eu tenha conseguido entregar um pouquinho de uma visão para vocês sobre o Imaginal. Não sei se eu extrapolei muito, mas eu acho que não. Estou no tempo, deu exatamente 40 minutos de fala. E estou aberto aqui para perguntas, e se algo não ficou claro na minha explanação rápida, estou aqui para esclarecer. Muito bom, né, pessoal? Sempre é um grande desafio. Acho que quando a gente tem filhos, independe da etapa, né? Você começa com recém-nascido, depois você passa para os toddlers, né? O bebê que está engatinhando, começando a andar, depois você passa, né, para a primeira infância e vai à adolescência. Sempre filho vai ser uma grande preocupação, independente da idade deles, né? E aí a gente tem sim, viu, Ivan, algumas perguntas. E a primeira pergunta é: como ajudar a criança na prática a engajar-se em uma causa? Olha, eu acho que a grande pergunta é: será que eu tenho uma causa? Né? Exato. Porque eu vou falar para vocês que minha filha talvez ela ainda não tenha uma causa. Ela ainda surfa na minha onda, na onda da minha esposa, mas ela é nova. Ela está aprendendo com a gente. Então, eu acho que é legal para nós, como pais, olharmos para nós mesmos, um olhar profundo, né? Aqui, eu fiz uma provocação no começo, mostrei uma foto da África, né? E eu tenho usado essas experiências, se engajar no projeto, na viagem da África, por exemplo, nós colocamos um desafio para ela, né? Assim, filha, vamos juntar dinheiro para ajudar as pessoas na África, né? E tinha vários projetos que ela podia ajudar e nós demos oportunidade para ela, assim, escolhe um. E ela escolheu um projeto de educação
que naquele contexto que eu descrevi lá no começo, não tinha médicos nem hospitais ali na vila, né, onde nós fomos, e tinha assim um projeto para ajudar 2 pessoas, um casal, a estudar enfermagem, né? E aí ela começou a vender, né? Não sei se você lembra, né, Ari? Vender tiara, vender laço Uma de cabelo. graça. Ela vendeu um monte. Uhum. No final, ela conseguiu mandar 4 pessoas para um curso de enfermagem lá na África. E a gente conseguiu fazer com que a entrega fosse feita para ela lá na África, né? Então o Kleber, né? O missionário Kleber falou assim: vocês sabem quem que está pagando esse curso para vocês? Aí todo mundo apontou para mim, né? Aí o Kleber fez assim: não, 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 não. Essa menina aqui dela, ela ficou até assustadinha, assim, né? Ficou meio. Então, assim, a gente está fazendo para ela com que, a princípio, o engajamento dela seja o nosso engajamento. Uhum. Eu sei que no futuro ela vai ter os dela. E aí a gente aí a gente vai surfar na onda dela. Né? E como você mesmo sempre diz, né? A gente modela o modelo, né? Como Perfeito. pais, eu acho que talvez seja mais simples do que a gente imagine, né? Verdade. Mas eles vão se espelhar em nós, né? Vendo a gente engajados em seja obras sociais, sejam missões, seja uma comida que você leva para um vizinho, roupas ou qualquer coisa que você faça para as pessoas que estão ao redor, na frente das crianças, né? É isso que elas vão estar vendo e é isso que elas vão estar introduzindo na vida delas, né? Como algo normal, né? Então, acho que muito bacana. A gente tem outra pergunta, falando sobre essa questão dos extremos, né? Libertinagem, autoritarismo, né? Então, como sair da extremidade dos dois polos, e chegar ao meio termo da autonomia na educação dos filhos? Excelente pergunta. Como eu disse, eu tenho um trânsito. Você viu que as linhas são pontilhadas ali, né? Que eu coloquei a linha da liberdade pontilhada, porque a gente é um trânsito livre. A gente toda hora está indo e voltando de algum lugar, dos 2 extremos. Nós somos humanos imperfeitos, né? Só que eu particularmente tenho uma tendência, autoritarismo. A Ellen tem a tendência dela que é um pouco mais de libertinagem, né? Um pouco mais de liberdade exacerbada demais a liberdade, né? E eu acho que como fazer isso, eu acho que é autoconsciência. Né? Agora que você assistiu essa palestra e viu que existem esses 2 extremos, é fácil se perceber neles. Né? E outra coisa é coragem para tomar uma atitude. Então, por exemplo, IDF, oferecendo cursos de como criar seus filhos, vai te mostrar qual é o caminho do meio. Né? Qual que é a fuga das extremidades, de ter a criança que está lá se jogando no chão, no supermercado. Né, Ariane? Já vi essa história do seu pai aí, né? Da criança que se jogava no chão. Tá? Aí aprende e fala assim, não, eu como pai, tenho que tomar uma atitude. Nunca mais fez. E tá aí a princesa que é hoje, princesa Ariane. Pega. Né? Aprender, um pai que teve autoconsciência e tomou as atitudes nos momentos em que eram necessárias as atitudes, né? Eu acho que hoje em dia tá muito. A gente ouve muito essa questão, eu sou o melhor amigo do meu filho, né? Até é legal você dizer isso, mas eu acho que assim, a gente tem que entender qual que é o nosso papel. Nós, em primeiro lugar, nós somos pais, mãe e pai, né? É muito legal você ser amigo do seu filho, mas existe a dosagem certa para cada um. E, na verdade, pai vai ser sempre pai, mãe vai ser sempre mãe. Tem horas que eles vão sentir mesmo nós sendo mais amigos, e tem horas que eles não vão querer ver a nossa cara, que a gente vai ter falado não. Aí a gente chora, né, Ari? A gente chora. Mas sabe o que você está falando, Ariane, é interessante? Porque quando as crianças são muito pequenas, a tendência nossa não no extremo, né? Mas a gente é um pouco mais autoritário, mas porque a criança precisa disso. Dos limites. Chega na adolescência, a gente vai liberando um pouco mais, porque é necessário também. E o lugar da amizade, eu acho que hoje eu vejo a sua família, eu me espelho muito na sua família, eu vejo você com seu pai, o jeito que você conversa com seu pai de forma aberta, livre, seus irmãos também. Hoje, eu com meu pai, a gente está no lugar da amizade hoje, né?
Os nossos pais são os nossos amigões, né? Mas quantos anos foram necessários para que isso fosse construído, né? Realmente, aquilo que você falou, que quando as crianças são menores, é necessário mais limites, é necessário. Na verdade, quem faz o curso, né, de educação de filhos aprende muito a importância de você ter os limites, porque isso gera segurança na criança. Verdade. Né? Quando ela é pequena, ela não tem noção de nada, ela não tem noção de hora, ela não tem noção de atividades, ela não tem noção de adultos, né? Quais são os níveis de relacionamento com adultos. Então, quando a gente coloca os limites, você põe uma cerquinha, ela vai se sentir segura. Aos poucos, você vai ampliando a cerca, né? Até poder retirar a cerca, porque ela já tem essa autoconsciência de autorregulação. Então, isso é muito legal a gente entender que nós somos pessoas em desenvolvimento, né? Sempre. Certeza. Legal. Outra pergunta. Como é difícil dar tarefa para os filhos? Tem que ter muita persistência, porque eles esquecem, arrumam outra coisa mais legal para fazer, reclamam, não é fácil. Que dica podemos dar para essa mãe? De novo, né? Crianças mais pequenas, o nível de engajamento é mais alto. A criança faz, por exemplo, lavar louça. Minha filha tinha uma época que lavava bastante louça, né? Sem precisar mandar, né? Era uma coisa bonitinha até. Mas a gente tinha que lavar tudo depois, né? A criança vai ficando um pouco mais velha, ela vai achando os seus próprios interesses. Eu acho que uma coisa é trazer a consciência de que de que a família em que ela está agora é a sua família e você tem obrigações e responsabilidades para com ela, para que a família funcione bem, para que haja harmonia, né? Então, acho que isso é um ponto importante de elucidação junto com o filho. Ele não está fazendo porque a gente está mandando ou pedindo, mas porque é necessário. E a vida adulta responsável, ela é cheia de necessidades, né? E eu acho também que outra coisa, por exemplo, falando um pouco sobre causa, né? Terça-feira, eu e minha esposa, né, a Ellen, sua amigona, nós temos um estudo aqui em casa, um estudo bíblico, e nós somos os condutores desse estudo. Só que o estudo é na hora da janta, né? Então a gente pediu para a Amy, né? Falou assim, filha, na terça-feira, para manter o horário da família, eu acho que você vai precisar cozinhar para a gente. Você poderia fazer as jantas de terça-feira? Uau! Ela não falhou uma terça até agora. Que legal. Primeiro, porque se ela falhar, ela passa fome também. E segundo, porque que ela se sentiu parte, ela não participa do estudo com a gente, mas ela está sim contribuindo com a nossa causa. Muito legal. Então, acho que a gente precisa ter saber apertar esses botões. Não estou falando de manipular, não é isso, mas de mostrar, cara, minha vida é muito melhor porque eu tenho ela como filha participante, ativa, né? E minha família só funciona com essa atividade de todos nós, né? Acho que é um ponto que você traz que eu resumiria como o significado, né? Trazer o significado para essa ação, né? As crianças precisam saber por que é importante fazer tal coisa, né? Do que simplesmente a gente mandar, não vai porque eu estou falando que tem que fazer, né? Eles não vão. Quando você tem significado, tem uma história, tem uma causa, né? Isso ganha muito mais sentido para eles fazerem, né? E um outro ponto que eu estava lembrando também, Ivan, é a questão da coerência, né? Quando a gente coloca uma regra ou a gente coloca um princípio, se a gente tira, põe, tira, dá um jeitinho, a criança faz uma manha, eu tiro. As crianças são muito inteligentes, né? Então, essa questão da coerência, acho que a gente também tem que entender e pensar bem antes da gente colocar uma regra, colocar uma coisa para ela fazer, para ver se nós vamos manter a nossa palavra. É verdade. Não, o que você está falando é muito importante, Ariane, porque coerência, verdade, é princípio de vida. E aí, se você abre concessões nas pequenas coisas, você vai abrir nas grandes também. Então, são lições que a gente está ensinando. Você tem toda a razão. É uma lição extremamente importante essa daí. Não é só uma tarefa, né? Mas é uma missão, uma causa de vida, né?
Às vezes a gente olha as coisas que acontecem no governo, tem regra e tira regra e muda regra, a gente vai ficando louco, né? A gente fica pé da vida, né? E aí, quando a gente vê, às vezes a gente faz a mesma coisa em casa, né? E É gera verdade. confusão na mente e na cabecinha das crianças, né? Aham. Bom, acho que das perguntas que foram passadas são essas. Não sei se tem alguma coisa que você queria colocar mais, que você se lembrou, que veio à sua mente. Não, eu acho que as perguntas foram muito boas, deu para dar uma reforçada em pontos importantes da palestra, né? E estamos aí, é um prazer sempre poder contribuir com a causa do IDF, com as causas do Grupo Jato. Eu falo para as pessoas que o Grupo Jato deixou de fazer máquinas agrícolas faz tempo. Vocês não fazem máquinas agrícolas, vocês fazem sociedade, vocês fazem prosperidade. São outras coisas que vocês estão fazendo além das máquinas agrícolas, né? Então é um prazer poder contribuir com isso. Legal. Lembrando, pessoal, que a gente está retornando aí no presencial, realmente foi muito difícil esse período de pandemia, né? O IDF teve que se adaptar, teve que deixar de fazer algumas coisas por conta do não presencial, mas no ano que vem nós já estamos com as inscrições abertas para todos os cursos, e quem ainda não fez, ó, tá aí, né, na sua tela, você pode pegar as informações. Eu super indico e super recomendo, porque o Ivan também eu sei que fez, né? Os cursos, eles são de muita valia. Por exemplo, essas perguntas que foram feitas, elas vão ser tocadas em algum momento, né, do curso de educação de filhos, não a parte do imaginal, mas a parte de educação de filhos. No relacionamento do casal, é extremamente válido para os casais, principalmente os casais que estão iniciando, né, o relacionamento. Finanças, gente, o curso de finanças é fantástico. É excelente. Eu É aprendi excelente. muito, assim, desde a primeira vez que eu fiz o curso de finanças, eu carrego comigo os princípios que a gente aprendeu no curso de finanças. Então, assim, vale muito a pena. Procurem se informar das datas e dos cursos, mas só avisando vocês que nós já estamos retornando com os cursos e abrindo para toda a sociedade, tá? Não apenas para os funcionários do Grupo Jato, mas se você lembrar de alguém que já pensou, já comentou que gostaria de fazer, dá um toque, que estamos retornando, tá bom? E é isso, gente. A gente quer agradecer por esse tempo juntos. Obrigada, Ivan, por estar compartilhando. Tenho certeza que o pessoal está muito animado para aprender mais sobre esse assunto, né? Pais imaginais, que eu acho que dá para evoluir aí para muitas coisas em que a gente pode ajudar os nossos filhos, se eles já são fora da caixa no sentido de inventivos, né, de criativos, como que a gente pode ajudar no desenvolvimento em casa, né? E eu tenho certeza que tem muitas dicas e muitas coisas bacanas ainda para o Ivan passar para a gente. Então, fiquem ligados, porque logo mais acho que vem projeto bom aí, né, Ivan, com o IDF. Ah, com certeza, com certeza. Então, tá bom, gente. Nós queremos dar a boa noite, nos despedir, agradecer, né, por essa semana da família, por vocês estarem conosco. E obrigada, Paulinho, também, por toda a ajuda aí com a gente no backstage, e a Mento também que está com a gente, tá bom, pessoal? Então, boa noite, nós nos despedimos com a benção de Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Valeu.